Oi, gente. Muitas pessoas perguntam como funciona o lado espiritual e na questão de oráculos, como funciona. Bom, gente, questão de oráculo é uma forma de comunicação com as entidades. Não é adivinhação. Adivinhação é outra coisa. Existe também um outro sistema que faz adivinhação, mas aí não é oráculo. O oráculo é a conversa com entidades do astral. Fora isso, existe premonição, que é uma sensibilidade que cada um tem. Nem todos têm. Mas as pessoas que têm, muitas vezes nem sabem que têm. Não conseguem saber o que é uma premonição e o que é a imaginação delas. Eu, durante muito tempo, e às vezes ainda, me confundo. Procuro entender os sinais, porque sou uma pessoa muito ligada ao estudo de simbologia. Então, os símbolos, esse estudo de simbologia me ajuda muito a entender as coisas que acontecem no dia a dia. As entidades estão sempre em contato com a gente e estão sempre mandando mensagens. A gente é que às vezes não consegue entender. Um dos fatos mais marcantes da minha vida, e que eu não sabia o que ia acontecer, não sabia, aconteceu no estado do Paraná, quando estávamos lá. Eu e mais um religioso, um mestre de magia também, havíamos ido ao Paraná para lá organizarmos um evento. E ele tinha lá muitas amizades, muitos religiosos, visitamos muitas casas. Existia também uma senhora que nos recebia como se nós fôssemos filho dela. Uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, essa pessoa não está mais entre nós. Mas o que aconteceu lá, é que numa dessas casas que nós éramos recebidos, e diga-se de passagem, muito bem recebido, eu até ficava envergonhado de chegar lá depois que os trabalhos haviam iniciado, porque o religioso parava os trabalhos e fazia com que todos os filhos da casa viessem nos cumprimentar. Era uma pessoa, como é que eu vou dizer para vocês? Pense em alguém que transmite alegria, que está sempre feliz, está sempre sorrindo, sempre brincando. Era esse religioso. Me tratava muito bem, mas muito bem. Tanto eu quanto o outro mestre de magia que estava comigo. Mas a verdade é que desde a primeira vez que eu fui lá, eu não me senti bem. Eu não me sentia bem lá. Eu ficava nervoso. Parecendo que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. Nós ficamos 3 meses lá. E um dia, quando íamos prestar uma homenagem para ele, para esse religioso, já estavam com tudo pronto para prestar uma homenagem. Nós estávamos no hotel, a minha esposa estava lá, e nós resolvemos que iríamos embora. De uma hora para outra. Vamos embora. E lembramos, mas tínhamos que ir hoje prestar homenagem lá pro pai. E vai ficar estranho, a gente combinou tudo e de repente vamos embora. Eles, não, a gente volta outra hora e fizemos essa homenagem um outro dia. Hoje nós vamos embora. Isso era uma sexta-feira, gente. Os trabalhos dele eram no sábado.
Nós ficamos até sábado ainda, até ajeitar tudo em hotel, resolver alguns problemas que ficaram pendentes, algumas coisas, para depois nós irmos embora. Nós saímos da cidade de Curitiba, eram 10 horas da noite, a hora em que os trabalhos estavam começando. Antes disso nós passamos na casa, conversamos com os filhos, o pai de santo não estava, entregamos a documentação toda para ele, e dissemos, olha, entreguem para ele, quando nós voltarmos a gente vem aqui fazer a homenagem que a gente havia combinado. Porque surgiu um problema no Rio Grande do Sul, que era mentira. Nós não tínhamos problema nenhum no Rio Grande do Sul para resolver. Mas tanto eu quanto o outro religioso não estávamos bem. Ele disse, alguma coisa está errada, vamos embora. Passamos na casa desta outra religiosa, que nos recebia também muito bem, que já não está mais entre nós, e fomos nos despedir dela. Foi muito triste. O religioso que estava comigo tinha um apego muito grande por essa senhora, ele gostava muito dela. Ele não conseguiu descer do carro para se despedir, ele chorava como criança. Eu fico lembrando dele, ele tem um coração, eu e ele já brigamos diversas vezes, mas ele tem um coração maior que o mundo. Meio teimosinho, mas o coração é maior que o mundo. E ele ficou no carro, eu me despedi dela e ela disse, olha, mas vocês não iam lá na casa do pai fulano? Mas eu não... Nós estamos indo embora, já passamos lá, deixamos a documentação lá, conversamos com os filhos da casa, ele não estava. E nós estamos indo para o Rio Grande do Sul hoje ainda. E ela disse, se vocês não vão, eu também não vou. E eu chamei ela e disse para ela, eu disse, olha, eu gosto muito dele, adoro ele, mas a sessão dele eu não consigo ficar lá. Eu me sinto mal lá. Vou te pedir uma coisa, evita. Tu tens a tua casa, tu tens os teus rituais, não é necessário tu estar visitando uma casa ou outra. É bom visitar alguém? É bom, mas evita de ir lá. Ela disse, tá bom, paizinho. Ela me chamava de pai dos pais na época. Tá bom, pai dos pais, eu não vou lá, já que o senhor está me pedindo. Nós saímos dali do centro de Curitiba e fomos até uma outra cidade satélite ali, em Colombo, nos despedir de mais um religioso lá, um irmão de cabeça que eu tenho lá, um filho de Xangô, maravilhoso, uma pessoa também incrível, uma pessoa que realmente luta pela religião. Passamos, conversamos com eles e quando nós entramos, nós pegamos a estrada, saindo de Curitiba, isso já eram as 11h30 da noite. Chegamos ao Rio Grande do Sul e no outro dia, nós chegamos no domingo pela manhã, quando foi segunda-feira, chegou a notícia para nós que durante os trabalhos na casa deste pai, dois jovens que estavam na assistência, assistindo aos trabalhos, participando dos trabalhos, estavam na assistência, sacaram as pistolas e começaram a atirar dentro da terreira. 7 pessoas foram atingidas, das quais um foi o pai de santo. Morreu nesse episódio uma menina de 12 anos. Também foi alvejado mais 2 religiosos que estavam lá. E eu, se estivesse lá, eu e o outro religioso, não estaríamos aqui, eu não estaria aqui hoje contando essa história, porque ele nos colocava sempre ao lado dele, a entidade quando chegava ficava sempre ao nosso lado conversando. E como o alvo foi ele, e todas as pessoas que foram baleadas estavam próximas dele, nós no mínimo teríamos sido baleados. Então, gente, premonição existe. A gente consegue sentir. Quando você chega a um local e não se sente bem, saia desse local. É o conselho que eu lhes dou. Muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo ou o porquê.
mas sempre existe um motivo. As coisas não acontecem por acaso. Nós perdemos este religioso porque nós tínhamos no nosso coração esta senhora que foi quem nos passou, quem nos ligou para nos avisarmos. Depois eu entrei em contato com ela, ela me agradeceu por ter aconselhado a não ir. Ela perguntou se eu sabia o que ia acontecer. Eu disse não, eu não sabia o que ia acontecer. Não tinha como eu saber o que ia acontecer. Mas que eu sabia que alguma coisa estava errada. Mas que eu não tinha... Eu só disse para ela evitar de ir lá porque eu não me sentia bem lá e dizia para ela que alguma coisa não estava bem. Então, infelizmente esta senhora veio a falecer também depois de algum tempo. Tá bom, gente? Mas eu não gosto muito de falar nesse assunto. Mas é porque as pessoas perguntam se a premonição existe. Existe sim. Prestem atenção nos detalhes quando você vai a algum lugar. Foi agora no Ano Novo. Fazem poucos dias. Eu recebi um convite para ir até a casa de umas pessoas e peguei o carro, saí. Quando entrei na avenida, o carro apagou. Desligou do nada. Eu bati arranque e o carro não pegou. A minha esposa disse, acho melhor a gente não ir. Mas eu também pensei a mesma coisa. Mas não, eu vou bater arranque de novo. Se o carro pegar, eu bati arranque, o carro pegou e eu fui até fazer essa visita. Na volta, 5 horas da manhã, o carro me deixou engatado, o carro estragou, e aí realmente estragou. E eu fiquei até as 8 horas da manhã num local onde poderia sofrer um assalto. Diversas coisas poderiam ter acontecido, porque era um local deserto. Eu acionei o seguro ainda demorou, porque era Ano Novo, muitas ocorrências estavam acontecendo naquela noite. Então, foi uma coisa simples, foi uma coisa simples. Mas eu recebi um aviso de que eu não deveria ter ido. Porque o que estragou no carro não tem nada a ver com o carro ter apagado. O que estragou foi uma outra coisa que não tinha nada a ver. Tanto que o carro continuava pegando, ele só não andava mais. Outra vez aconteceu um caso, isso eu era jovem ainda, e eu me dava muito bem com um senhor que ele era um bruxo na época. Que a entidade dele é que disse que eu seguiria o caminho religioso. E eu achei que o caminho que ele estava indicando é porque eu já estava envolvido com o seminário. Achei que eu me tornaria padre, o que não aconteceu. Mas ele também. Aconteceu um fato com ele, eu estava junto, o carro, estávamos em uma festa, e quando dobramos o carro para entrar na rua onde a festa ia acontecer, o carro desligou e não pegou mais. Ele tinha uma experiência muito grande, era um senhor de bastante idade, e disse, olha, torce a direção do carro para o outro lado e bate arranque. Se o carro pegar, nós vamos embora. E foi o que aconteceu. O rapaz que estava dirigindo o carro virou a direção para o outro lado, nós batemos arranque, o carro pegou na hora e veio para casa sem problema nenhum. Tá bom? Um abraço para vocês, outra hora eu venho contar outras histórias aí para vocês. Era pouco mais de 10 da noite de sábado quando 2 homens entraram atirando no terreiro de Umbanda. 3 pessoas ficaram feridas e outras 5, incluindo o pai de santo Adão da Silva, morreram. Entraram 2 moleques armados, entendeu? Com arma na mão e tal, e daí eu só me joguei para me defender e tiro. Eles descarregaram as armas. Quando eles saíram correndo, daí o pessoal que estava ali se levantou, saiu correndo também. E aí o pessoal caído no chão ali, eu fui ver, o pessoal já estava morto, gente, já era tarde demais. Após a chacina, começaram a surgir as hipóteses. As primeiras informações eram de que o pai Adão teria brigado com 2 rapazes há uma semana e eles teriam ameaçado o pai de santo de morte. Eram 3 rapazes que foram até o terreiro no sábado acertar contas com o pai de santo. O restante das vítimas estava na hora errada, no lugar errado. Os 2 atiradores e o homem que dava apoio à dupla estão identificados. A polícia não divulga o nome deles para evitar fugas. Se porventura isso durar muito a prisão e eu perder o rumo do local onde eles estão,
eu monto o procedimento, já está em andamento, para pedir a prisão temporária deles.